Bom dia, eu sou Everton Lopes Batista, também sou repórter da Folha de São Paulo e eu vou mediar a nossa segunda mesa. Essa mesa ela tem como tema os limites da cobertura de seguros e o compliance. Até o Edson citou aqui no final o problema da corrupção. E essa mesa vai falar um pouquinho como essa recente busca pelos mecanismos de corrupção tem afetado o setor de seguros no Brasil. Para ajudar a gente a entender melhor essa questão, eu vou chamar aqui a advogada especialista em direito securitário, Paula Matos. E também, para compor essa mesa, eu vou chamar o Pedro Guilherme de Souza. Ele é sócio da SABZ Advogados. Assim como na primeira mesa, cada um dos membros do painel vai ter o seu momento inicial para falar, de cerca de 10 minutos. Eu vou avisar vocês. E, enquanto isso, eu quero lembrar também que a plateia pode enviar perguntas por escrito. A qualquer momento, é só levantar a mão que os assistentes vão recolher com vocês, ok? Paula, por favor, você pode começar para a gente? Olá, bom dia. Com relação ao seguro de D&O, acho que como muitos de vocês devem saber, tem uma regulamentação recente da SUSEP, que é a 553 de 2016, que finalmente ela concretizou como uma condição geral segregada do seguro de responsabilidade civil o seguro de D&O. E o seguro de D&O ele passou a ter um foco muito maior, uma preocupação, talvez, dos administradores muito maior, depois do início da operação da Lava Jato, em que, acho que, sem dúvida, aí tem causado uma grande movimentação no nosso país. Então, a gente percebeu uma demanda muito maior da sociedade de buscar não só a contratação do seguro, mas entender esse seguro, porque de fato, o seguro de responsabilidade de D&O é um seguro muito complexo, assim como a gente estava falando da Previdência aqui no painel anterior, o do D&O também ele é muito complicado. Então, a gente tem prazo de vigência, prazo de retroatividade, prazo complementar, prazo suplementar. Quando eu devo notificar um sinistro, eu notifico essa expectativa, como é que funciona? Então, a gente recebeu um volume muito grande de questionamentos de administradores, de companhias grandes, de como eles deveriam se comportar, como é que funciona, quais são os atos que de fato são cobertos por esse seguro. E isso foi muito notório no mercado. E acho que com a 553 também uma inovação muito grande que veio foi a possibilidade de cobertura de multas, que acho que coincidiu com a mudança, com uma lei, a Lei 13.506, de novembro de 2017, que estipulou um limite de até 2 bilhões para multas no Banco Central e de 50 milhões para multas da CVM. Isso também é algo que mudou, que teve uma grande transformação. As multas da CVM, elas tinham um limite de R$ 500.000. Então, isso trouxe um impacto muito grande para o seguro de D&O. E, num primeiro momento, até para as seguradoras, houve uma discussão muito grande de como elas passariam a precificar esse seguro de D&O, porque com multas nessa proporção, como seria a dosimetria dessas penas pela CVM? E a CVM, inclusive, colocou recentemente em consulta pública que ela pretende normatizar como vai se dar essa dosimetria de pena. Então, eu acho que gostaria de colocar que a gente também tem uma novidade muito grande, que é a possibilidade de contratação da apólice de D&O por pessoas físicas, que também era algo que a gente não tinha comum no nosso mercado, mas que ainda a gente tem poucas seguradoras que estão trabalhando com esse produto. Eu, pelo menos, tenho conhecimento só do produto da Argo. Eu acho que ela está avaliando, não sei se a gente pode falar, mas elas estão avaliando essa possibilidade de contratação do D&O por pessoas físicas direto e não pela sociedade em nome dos seus administradores. E eu acho que um pouco do que precisa desenvolver
nesse nosso mercado também é simplificar esse seguro e de modo que ele seja mais acessível, desde da pequena companhia até a grande companhia, porque é um seguro que ele se restringe muito às grandes companhias. Então, falta um trabalho e, de novo, é comunicação e instrução de todas as pessoas para entender exatamente como funciona esse seguro e o quanto ele beneficia a sociedade, porque ele protege, além dele proteger o patrimônio pessoal do administrador, ele protege a companhia também, na medida em que, muitas vezes, a companhia é solidária num pagamento. Então, se você for pensar numa responsabilidade de multas vultuosas, você não satisfaz o ato danoso se você não se o administrador, por exemplo, não tiver um patrimônio compatível com a multa que ele vai ter que pagar. Então, acho que são questões aí para a gente conversar, para a gente discutir, que são interessantes e que são recentes de um mercado que está crescendo. Obrigada. Ok, Paulo, muito obrigado. A gente vai passar agora para o Pedro. Eu queria que o Pedro também separasse um tempinho para explicar um pouquinho como que é o DNO, como ele funciona. A plateia, boa parte já deve saber, mas só para a gente poder seguir sem nenhuma dúvida. Ok? Bom dia, senhoras e senhores. Olhando para a temática da conversa de hoje, limites de coberturas e compliance, eu separei 3 elementos ou 3 contextos que vêm desafiando o mercado securitário, ou seja, que estão na fronteira da inovação ou que exigem inovações do mercado, e sem conversar com a Paula, uma delas diz respeito ao seguro de responsabilidade civil de administradores também, mas vou pontuar primeiro essas 3. Eu vou falar brevemente sobre compliance, anticorrupção e seguro de responsabilidade civil de administradores, o DNO. No segundo momento, falar brevemente de compliance ambiental, especialmente por conta de uma mudança legislativa em curso. E, por fim, falar de compliance de gestão de dados de terceiros, que é o grande assunto no mundo hoje, nem tão relevante, ou nem tão comentado assim no Brasil, mas especialmente por conta da norma europeia sobre esse assunto e dos escândalos do Facebook diante do Senado americano, etc. No âmbito do DNO, como a Paula colocou bem aqui, trata-se de um seguro que protege a pessoa do administrador de uma empresa, né? O seguro é contratado pela empresa, que figura como tomador, no interesse dos seus administradores. Para que isso? Porque o ato de gestão de um administrador público, de um administrador privado, no Brasil especialmente, ele está sujeito a riscos os mais diversos. E num contexto em que basta afirmar a palavra lava-jato numa petição e, de repente, o administrador já pode ser chamado a ser ouvido pela Polícia Federal, hoje é desafiador sentar na cadeira de diretoria ou presidência de uma empresa sem ter um seguro dessa natureza. Então, daí o que a Paula trouxe de inovações desse segmento serem muito relevantes para todos nós, até porque as melhores tomadas de decisões, bem ou mal, a gente só evolui quando há alguma dose de ousadia de modificar o status quo. Então, se não tiver um administrador focado nesse tipo de coisa, e eu não estou falando de nenhuma prática ilícita, dolosa, não estou falando nada disso, estou falando de ousadia. A ousadia fica desafiada em um contexto igual ao atual. Então, assim, a gente tem essa mudança, as multas podem ser estratosféricas hoje, uma família pode ser arruinada do gestor, eventualmente, por uma decisão mal tomada. Então, e como que a gente vê as empresas se defendendo em relação a isso? Hoje, a gente é chamado, muitas vezes, para falar de compliance e anticorrupção para empresas. Então, como que uma empresa vai atender uma fiscalização? Como ela vai aprovar uma obra? Algo que era banal, preenchimento de formulário ontem, não é mais. Existem coisas que não deveriam sequer ser judicializadas. O administrador fala, vou judicializar. No dia que o juiz mandar eu pagar esse resíduo de tributo e tudo mais, eu pago, pelo menos foi porque o juiz mandou, não porque o agente de aprovação do município, etc., disse para eu fazê-lo e depois isso vai ficar sob suspeita. Então, num ambiente desse, é a maior relevância discutir o DNO. E aí eu trouxe outros 2 aspectos, além dos que foram falados. Para mim, o mais relevante é assim, os corretores, colegas, dizem o mercado está hard para riscos de corrupção. O que quer dizer isso? O mercado segurador já precificou a corrupção. Tá? E, desde 2015, vem trazendo restrições a coberturas que sequer permitem a inclusão no objeto de um seguro desse um assunto que trate de corrupção. Ou seja, eu posso ser acusado pela Receita Federal de ter praticado uma simulação que vai ter consequências criminais ou de um ato lesivo à administração porque eu não paguei corretamente o tributo, e
tem um mercado segurador que não está disposto a me dar uma cobertura sequer para me defender disso. E aí com uma amenizadora que, às vezes, eles permitem que, pelo menos, os custos de defesa depois sejam pagos nesse caso. Então, a gente tem um enrijecimento da busca pela cabeça do administrador e, por outro lado, um mercado segurador nem tão disposto assim a dar as coberturas necessárias, mas acho que vai chegar a um ponto de equilíbrio. E para caminhar para o encerramento dessa primeira etapa da conversa, falar brevemente, foi aprovado essa semana o projeto de lei do Senado 767, que fala que para projetos de grande impacto ambiental, a implantação de projetos, reformas ou, eventualmente, a operação de projetos de grande impacto ambiental, terá o órgão público responsável pela aprovação, terá o poder de exigir e definir quando haverá uma contratação de seguro obrigatório para aquele caso. Tá? Então, ficou se discutindo por muito tempo se haveria a criação de uma nova figura securitária obrigatória ambiental. Não foi por aí, mas falou, ó, o agente responsável pela aprovação irá definir quando será obrigatória a contratação de seguro. Isso eu vejo com alguma preocupação. Creio que os membros da CNSEG devem estar acompanhando o processo legislativo muito mais de perto do que eu. E confesso aqui que essa é a minha opinião, Pedro, não é nem dos meus clientes, nem do meu escritório. Tá? Mas eu acho assim, existe um negócio chamado seleção adversa em microeconomia, que é os piores riscos eventualmente ficarem sendo escolhidos como passíveis de serem incluídos numa cobertura securitária. Me parece que vai acontecer um claro caso de seleção adversa. O agente, o aprovador, enfim, o agente público ambiental vai dizer: esse caso, para instalar essa hidrelétrica, tem que haver o seguro obrigatório, um capital segurado de tanto. Para mim, já se selecionou na largada um mau risco para um setor que vai olhar já e tratar esse mau risco do jeito que deve ser tratado, com uma série de exclusões de cobertura e com um preço muito alto. Então, assim, até que ponto esse projeto de lei não está só encarecendo os grandes projetos que têm impacto ambiental e até que ponto não está os inviabilizando? Por quê? Porque o mercado segurador tem limites, até como o tema aqui que foi trazido limites das coberturas. Não é porque o pessoal está de má vontade ou má fé, é porque o seguro lida com riscos e não com incertezas. O elemento básico é o risco. Se eu não consigo precificar o impacto que vai ter uma usina no Rio Madeira, porque nunca foi feito na história do mundo, isso é uma incerteza. Eu não tenho elementos para dar uma cobertura adequada. Então, uma apólice eventualmente exigida como obrigatória nesse caso, vai vir toda adequada àquilo que o mercado segurador consegue fazer. Então, isso é um segundo ponto. E, por fim, só para, já que se fala tanto, né, vocês vão ver muito aí, GDPR é a palavra do momento para quem é gestor de TI de empresa, que é a General Data Protection Regulation, que é da União Europeia, que trouxe uma série de exigências para aqueles que dispõem de dados de usuários, né, de consumidores, como que eles podem usar esses dados e que nível de proteção que deve ser atribuído a esses dados. Então, se eu compro material esportivo pela internet, o provedor do material esportivo vai ter um monte de informações a meu respeito e a lei europeia, como só ia acontecer normalmente, que está alguns anos na frente em termos de evolução social e tudo mais, já está pensando em como que essas empresas poderão usar dessas informações. E por que eu estou falando da importância? Por que isso chega ao Brasil? Porque, primeiro, existem players nacionais, empresas que vendem para o mercado europeu. E, segundo, por causa da inteligência do regulador europeu, de que criou um mecanismo pelo qual a lei vai se espraiar, ou a exigência de cumprimento do compliance que foi criado ali, vai se espraiar tal como um vírus. Por quê? Porque eu presto serviço para uma empresa nacional que vende para algum europeu. Esse cara aqui no Brasil vai exigir que eu tome medidas para cumprir aquela regra, porque ele não quer sequer cogitar que, olha, os seus prestadores de serviços não aderiram ao compliance da lei europeia, então eu não vou te contratar mais. Então, é uma inteligência que hoje é passível de ser implementada por conta do desenvolvimento da tecnologia, mas essa é a lógica da lei. Então, assim, muito em breve, nós seremos exigidos nas nossas práticas diárias, em qualquer que seja a nossa atividade, numa advocacia, uma contabilidade, a cumprir com exigências de uma normativa que veio da Europa. E o Congresso brasileiro olhou para isso e tirou da gaveta o projeto de lei 4060 de 2012, grifo, e foi aprovado na Câmara e enviado ao Senado. Sem nenhuma dose de crítica ou sarcasmo, mas assim,
a singeleza dos dispositivos e assim é como se a gente estivesse falando de tratar da regulação de seguros com o regulamento Murtinho de 1900, assim, porque o que evoluiu de 2012 para cá nesse assunto, e eu acho que o ponto crucial, o problema do Facebook nos Estados Unidos, como que ele comercializou dados das pessoas, isso é uma coisa super recente. Então, a gente vai pegar um projeto de lei de 2012, exigir uma série de coisas das empresas aqui que, convenhamos, provavelmente não farão o menor sentido, e quando, na verdade, tem uma regulação voando baixo com uma série de exigências e umas questões tecnológicas minuciosas de como devem ser seguidas e tudo mais. Então, assim, falar de proteção de dados no Brasil hoje é entender um pouco da lei europeia e por que isso é importante para seguros, porque hoje o grande desafio do setor é comercializar apólices de cyber risks ou de riscos cibernéticos, e mesmo essas apólices foram criadas mais no contexto original ali de 2012 do que nessa nova realidade. Então, eu acho que as seguradoras, nesse momento, estão repensando seus produtos e sempre que algum agente, empresa, indivíduo for contratar um tipo de cobertura dessa natureza, vale a pena tentar um pouco para as diretrizes europeias, enfim, dialogar com a seguradora em que medida aquele produto se adequa a uma eventual compliance que eu tenho que seguir por causa da normatização europeia. Ok, muito obrigado, Pedro. Antes de prosseguir com o debate, preciso dar um recado. Essa mesa ela deveria ter um outro membro, o Hinaldo Bezerra. Ele teve um contratempo de última hora e não pôde estar aqui com a gente. Já que o Pedro estava falando de GDPR, acho que todo mundo recebeu algum e-mail atualizando termos de privacidade. Então, mesmo quem não sabe o que é, já teve contato com isso. Isso vai mudar, não tem jeito. Agora, a gente já pode prever que características esse tipo de seguro deveria ter para o Brasil? Como que funcionaria isso? Isso é norma básica para qualquer tipo de seguro, etc. Então, aquela norma traz uma série de exigências que, às vezes, difíceis de cumprir. Se você não cumprir, eu posso considerar isso um agravamento de risco e, portanto, não indenizar o seu pleito indenizatório. Então, tudo isso faz com que, e assim, é o papel dos escritórios, eu acredito que a Paula deva ter exemplos também dentro de casa, a gente passe a fazer as apólices conversarem cada vez mais com o compliance que é exigido, né? O documento back-to-back. Eles conversam, tem uma cláusula particular na apólice que fala, ó, por conta daquela exigência tal, quando isso for feito, isso será usado para precificar o risco, ou o comunicado que eu disparo para a autoridade europeia por conta do vazamento é o mesmo que eu vou encaminhar para a seguradora eventualmente, etc, etc. Então, essa aqui é a lógica que eu penso no primeiro momento. Acho que tem duas distinções para o seguro que elas são importantes, que são os atos culposos e dolosos. Acho que essa é uma distinção muito importante que a gente tem que fazer. O que ficou muito claro no caso do Facebook é que eles tinham realmente consciência da forma como eles estavam disponibilizando todos esses dados. Então, acho que isso é algo realmente relevante que a gente tem que levar em consideração. É diferente de quando uma companhia ela sofre um ataque de hacker. E aí, vamos dizer, aqui no Brasil, a população tem uma criatividade muito grande, e eu li recentemente que o Brasil é o segundo maior país em ataques cibernéticos. As nossas companhias tiveram prejuízos muito elevados. Então, isso acho que é algo que precisa ser considerado. Outra coisa é, você tem normas de compliance que você deve seguir. Então, em que medida você foi diligente na sua atuação? Tudo isso vai ser levado em consideração no momento de uma regulação de um sinistro. E aí a gente está falando, a gente pode ter responsabilização no âmbito de uma apólice de riscos cibernéticos e também a gente pode ter a responsabilização numa apólice de D&O. Então, a gente tem situações aí que podem se cruzar, depender da forma como esse ataque cibernético aconteceu, ou a disponibilização dos dados. Acho que esse é um ponto importante em termos de seguros que vai ser avaliado. E acho que toda essa parte de cyber seguros, acho que todo mundo ainda está aprendendo bastante, tem muita coisa. Lá fora eles já são muito mais avançados e aqui no Brasil realmente a gente está começando. Mas é inegável que a gente vai ter uma transformação muito grande num prazo muito menor em função mesmo do que está acontecendo lá fora e que tem impactos tanto de empresas multinacionais quanto empresas que estão sendo contratadas a prestar serviços. Então, é uma mudança que nos próximos meses é bastante esperada. Para quais setores, principalmente? No Brasil, a gente não tem um Facebook ou um Twitter, que são empresas que são diretamente afetadas por isso. Que tipo de empresa brasileira vai ter que se adequar a isso mais rapidamente?
que todas as companhias, acho que como ele colocou, né? Acho que até os escritórios de advocacia vão ter que ter o devido cuidado, todos os marketplaces, porque eles têm muita informação, e hoje, quando a gente está falando em inovação, pelo menos na parte de seguros, uma grande inovação tem sido realmente essas empresas de corretagem ou plataformas digitais que estão fazendo essa aproximação entre clientes e seguradoras. Eles detêm muitos dados, eles detêm muitas informações dos segurados ou dos proponentes, e eles têm essa responsabilidade muito grande. Então, vai desde da startup de seguros que está aí tentando um espaço no mercado, até uma empresa como a Amazon, por exemplo, né? Então, realmente vai abarcar toda a sociedade. Na largada, o varejo tem que correr para ontem, né? Se quer continuar vendendo produtos para fora. Mas faço aqui coro ao que foi dito. Todas as empresas, bem ou mal, em algum momento breve, terão que aderir a essas novas normas. Para ter uma ideia, um concessionário de aeroporto veio me perguntar: olha, eu tenho em trânsito uma série de pessoas da comunidade europeia e eu tenho um sistema que permite a pessoa se logar com o Facebook dela. Pronto. A pessoa, logue-se com o Facebook. Pum, pum, pronto. A concessionária de aeroportos no Brasil passa a ter dados do europeu. Isso está acontecendo nesse minuto agora. E essa concessionária passa a ter que dispor agora de uma infraestrutura de tecnologia para fazer reportes, para proteger aquele dado, e com coisas que ela nem imaginava até ontem, que ela tinha que cumprir. Né? Acho interessante essa questão de você logar utilizando a sua informação do Facebook, porque nesse momento você abre uma janela muito grande, você acaba podendo sofrer uma responsabilização pelos termos de uso do Facebook, porque o seu usuário permitiu o acesso àquela informação. Então, tudo está muito conectado e tem que ser com muito cuidado avaliado a forma como vai se dar essa atuação. Né? Acho que tudo parece detalhe, mas no final do dia o estrago pode ser muito grande, as consequências, a responsabilização é muito grande e sem dúvida, ela vai incidir sobre a companhia e vai incidir sobre os seus administradores também. Né? Por isso ele se encaixa num modelo cyber e D&O também. Depende da situação, ele pode ter a cobertura em um seguro ou no outro. Eu tenho uma pergunta também para o Pedro, que ele levantou a questão ambiental. É uma coisa que a gente também é novo, é super recente. Mas como que teria que ser feito, então, esse tipo de controle do seguro mesmo? Teria que ser personalizado por obra? O que que envolver um seguro mais justo para esse tipo de situação, com obras com impacto ambiental? A questão não é simples. Né? De fato, pensou-se no modelo do seguro obrigatório puro, e aí a conversa começou a derivar para algo parecido com o DPVAT, que me parece que faz um pouco mais de sentido do que deixar na mão do gestor público responsável pela aprovação ou pelo licenciamento de um projeto, esse poder de definir quando e como deve ser o seguro em cada caso. E por que parece que talvez o obrigatório puro, por mais paradoxal que seja melhor? Porque o seguro, ele lida com riscos em grandes volumes e tem o mutualismo, que seria um princípio em que você, muitas vezes, para fazer frente a um risco específico, você colhe o prêmio de uma massa de pessoas e espera, não só espera com fé, mas espera, através de seus cálculos, que nem todos aqueles que compraram um seguro venham a sofrer um sinistro, e que, graças a isso, será possível, quando houver um sinistro de grandes proporções ou médias, você vai pegar o dinheiro recolhido e alocar no pagamento da indenização. Então, o problema que eu trouxe aqui, seleção adversa. Se os riscos que vão ser supostamente incluídos em seguros ambientais já são os piores, porque o gestor já os carimbou assim, talvez eu esteja desbalanceando por completo a equação de coberturas de riscos ambientais. Então, assim, essa é a reflexão que tem que ser feita. O obrigatório puro seria melhor? Sim, porque até empreendimentos de baixo impacto ambiental contribuiriam para essa carteira mutualística aí. Né? Então, bem ou mal, eu conseguiria neutralizar parcialmente os riscos. E no assunto ambiental, eu escrevi o livro base do material didático do curso de Direito Empresarial Ambiental da FGV. E uma afirmação que eu faço ali é a seguinte:
a insuficiência do mercado securitário para lidar com as incertezas ambientais é um fato. Insuficiência por conta da ausência de capacidade do setor intelectual, nada disso. É simplesmente porque seguro lida com risco. E no meio ambiente existe um fator chamado incerteza. E o que é risco em grandes números? Eu uso até a semântica de um escritor inglês que se chama Frank Knight, que fala o seguinte: risco é aquilo que você consegue mensurar, transformar numa equação. Eu consigo relacionar o volume de venda de veículos com a quantidade de acidentes que eu espero que venham a acontecer naquele mesmo ano. Mas eu não consigo dizer como que o El Niño vai impactar o desenvolvimento das algas no sul do Oceano Pacífico e em que medida isso daí vai impactar a pesca no Japão. Ainda não consigo fazer isso. A tecnologia permite que mais incertezas se tornem riscos. Mas quando a gente olha para o meio ambiente, é ali que residem as maiores incertezas, os eventos ainda não enfrentados pelo ser humano. E assim, exigir que justamente esses sejam empurrados para dentro do mercado securitário a seco, assim, e sem nenhum dado anterior a respeito, me parece que não é o caminho certo. E ninguém falou ainda da história da ABGR, né? Agência Brasileira Gestora de Fundos de Garantidora, a BGF, perdão, de fundos contra catástrofes, ou da experiência do seguro rural, que foi feito de uma forma subsidiada ao longo do tempo. Então, assim, a discussão é nesse nível de complexidade. Eu sou só um advogado papagaio de quem entende desse assunto, na verdade, porque quem entende do financials desse negócio sabe dizer que até você formar uma uniformidade de carteira em relação a um risco, ou melhor, uma incerteza brutal, você vai operar ou com capacidade muito baixa. Eu estou disposto a dar cobertura para isso, mas só 2 milhões de reais. Putz, mas o órgão público exige uma cobertura de 200 milhões de reais. Puxa, sinto muito. Vamos para Londres, eventualmente dá para montar. Mas e aí uma pergunta que até um corretor fez, muito interessante, eu não lembro o nome dele, ele falou assim: quantas siderúrgicas uma seguradora quer ter em seu portfólio? Talvez uma, porque se tiver 3, pode ser a ruína. Se acontecer qualquer evento que impacte essas 3 de igual modo, é a ruína daquela seguradora, porque uniformizou muito o risco num certo tipo de atividade. Acho que tem uma diferença que a gente tem, que catástrofes naturais é diferente de quando como aconteceu, por exemplo, na Samarco, que realmente foi um desastre em infraestrutura, né? Então, acho que isso é super importante a gente considerar. Então, acho que a gente aspectos que são catástrofes naturais, obviamente, é muito mais difícil de você precificar isso, mas erros de obras, elas são mais são mais plausíveis de serem ou mais fáceis de serem precificados. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Mas os seguros, muitas de infraestruturas, as seguradoras, elas têm o resseguro como instrumento para pulverizar esse risco. Então, eu não saberia te dizer se uma seguradora, por exemplo, tem mais de uma siderúrgica. Pode ser que tenha, pode ser, porque esse risco, certamente esse risco estará muito pulverizado, né? Então, eu não sei como a indústria vai se comportar, não sei também dizer se um gestor público vai ter a capacidade técnica para fazer a análise daquele seguro e para dizer qual o tamanho do prêmio desse seguro, porque realmente risco ambiental ele demanda uma análise técnica muito específica, ele demanda uma equipe de engenharia, e tudo isso é realmente algo para a gente prestar atenção e ver como o mercado vai se comportar, né? Só um comentário. E tem a questão o que, por exemplo, aconteceu depois que a gente teve aquele incêndio no sul da Boate Kiss, acabou acontecendo, por exemplo, muitos bombeiros pararam também de dar licença. Então, eles esperavam, porque eles não tinham condições, então eles esperavam a empresa judicializá-la, pediu uma liminar para abrir o estabelecimento e começou a ficar muito na mão do juiz. Então, quando a gente começa a inflar essa máquina do Estado com obrigações que são muito específicas, de riscos muito específicos, a gente corre o risco de, em contrapartida, você ter judicialização, né? Porque ele fala, não tem instrumentos para decidir isso e deixa para o juiz. Então. Mas a gente vê também que o mercado aprende. Quando você tem obras de infraestrutura, a gente já tem seguros, que são obrigatórios, que no próprio edital você sabe quais são os seguros
daquela pessoa que vai participar daquela licitação tem que contratar e quais são os valores. Então, acho que é algo que é possível de ser acomodado. Mas é realmente para a gente prestar atenção. Comentário. O parágrafo segundo... Na verdade, vamos mudar o artigo 10 da Lei de Política do Meio Ambiente. E o parágrafo segundo desse novo artigo, do artigo 10, na verdade, artigo 10, vai dizer, inclusive, as características e o tamanho da cobertura. Então, é bem o ponto que você tocou mesmo. Então, a autoridade licenciadora da obra vai dar como dado, ó, preciso disso. E, de fato, questiono-se, e sem nenhum demérito, se essa pessoa estará apta a entender da questão mutualística da forma como coloquei aqui. Agora, a questão da siderúrgica, pode ser que não seja o melhor exemplo, mas, assim, tem dois gatilhos interessantes na história da evolução dos seguros de grandes eventos, que seria, primeiro, no Decreto-Lei 73 de 66, surge a figura do FESR, que é o Fundo de Estabilização do Seguro Rural. Então, como um dado, o legislador da época, e na época as leis eram muito bem feitas, né, com técnicos que pensavam no assunto, falaram, ó, seguro rural é uma necessidade nacional, a gente precisa disso. Vamos operar e vamos exigir do mercado securitário. Deve ter tido muita conversa, não fiz ainda o estudo das discussões que levaram ao Decreto-Lei 73, mas criou-se uma figura para criar a possibilidade de estabilizar o risco do seguro rural. De modo que, assim, criou-se uma faixa de... Não vou entrar no detalhe de como funciona esse fundo, mas se houver o ganho extraordinário com uma carteira de seguro rural, o segurador pegava uma parte desse ganho e jogava dentro do fundo. Então, estava limitada a lucratividade. Por outro lado, se houver a ruína daquele produto e ele tiver que pagar mais do que arrecadou, o fundo honrava de modo que ele nunca ficasse em prejuízo, o operador do seguro rural. Então, essa foi uma realidade. Isso veio mudando quando começou a discussão do pré-sal. Opa, o pré-sal vai demandar uma atuação humana ainda não experimentada no mundo, mesmo nos outros países que já exploram petróleo em águas submarinas, mas é um nível de complexidade maior. Aí criaram a SET Brasil para inventar sondas que fariam isso, um capítulo à parte, uma página infeliz da nossa história, mas, bem ou mal, aquilo ali falou, poxa, que tal usarmos o FESR, algo parecido com o que foi feito no seguro rural, e criaram um fundo de grandes catástrofes que, inclusive, tornaria o FESR ineficaz a partir do momento que o governo capitalizasse aquele fundo com 2 bilhões de reais. Era o fundo de grandes catástrofes. E aí aconteceu tudo o que aconteceu e nunca capitalizaram esse fundo, o FESR ainda existe, o Banco do Brasil é o único que ainda opera com proficiência o seguro rural, parte subsidiado, parte não, mas existe um modelo pensado para essas situações em que, puxa, antes de a gente cair para dentro, pegando um monte de risco que a gente não conhece tão bem, vamos fazer testes e com todo um respaldo financeiro para evitar o risco sistêmico do mercado securitário. Também estou esperando para voltar para o DNO, quando a gente fala desse tema de compliance e o limite da cobertura. Foi o que vocês dois começaram falando. Eu tenho uma pergunta. A Paula ela comentou sobre a contratação desse tipo de seguro por pessoa física. Como vocês veem esse caso, esse tipo de contratação, ele deveria ser feito? Como deve ser feito? Qual a visão de vocês sobre isso? Olha, tem de novo, a complexidade da subscrição, de como uma seguradora precifica um negócio desse. Porque é muito fácil a seguradora pegar o balanço do banco X ou da empresa, do Bradesco Seguros, e ponderar que tipos de eventos são esperáveis envolvendo um administrador daquelas empresas, né? Olhando para o histórico, olhando um pouco para o retrovisor e tudo mais. Por outro lado, uma pessoa física, por mais que ela carregue, eu passei por aqui, por aqui, por ali, é difícil identificar a componente causada por ela em eventual impacto que teve, positivo ou negativo, em cada uma dessas empresas. Então, é difícil dizer a que tipo de risco está exposta aquela pessoa física que está me pedindo o seguro hoje. Eu não sei se ele era a laranja podre do balaio ou se ele era a flor do pântano do Machado de Assis. Essa é a primeira dificuldade em relação a esse assunto. Mas a gente está criando para uma outra seguradora até uma ideia um pouco diferente, que é a seguinte: quando houver o desligamento de um administrador daquela empresa, por qualquer motivo, eventualmente uma justa causa fundada em corrupção, talvez não, mas qualquer motivo, já fica pré-estabelecido na pólice
que aquela pessoa terá o direito de contratar uma cobertura individual num capital de tanto por um preço estimado de tanto, parecido com o prazo suplementar que você estabelece na largada, o custo de algo que vai acontecer ou não daqui a 4 anos. Então, usando a abertura que a SUSEP deu para oferecer seguro individual D&O, a gente criou uma cláusula particular, está ainda em fase de aprovação por uma seguradora, em que já se estabelece a regra do jogo. Estou dando seguro para essa empresa, mas no dia que você se desligar dela por qualquer motivo, ou que a empresa descontinuar, tem essa hipótese também, que a empresa descontinuar a contratação desse seguro, você poderá individualmente contratar por esse preço uma cobertura dessa forma, com as mesmas condições que você tem hoje. Outra forma também que acontece essa contratação, quando a companhia ela contrata uma pólice de D&O, existe um limite máximo de garantia nessa pólice. O que pode acontecer muitas vezes do administrador olhar e ele mesmo avaliar que ele está numa exposição maior do que a pólice, porque o que muitas vezes acaba acontecendo, os diretores, quando eles vão ingressar numa companhia, eles falam, para esse cargo eu gostaria ou eu espero ter uma pólice de D&O. Então, quando a companhia, ou um contrato de indenidade, quando a companhia contrata esse seguro, vamos supor um limite máximo aí de 100 milhões de garantia, e com uma empresa que tem 5 administradores, tem alguns limites máximos de indenização por cobertura. Então, o que muitas vezes pode acontecer é que uma notificação de um executivo de uma responsabilidade tributária já pode consumir todo aquele limite. Então, muitos diretores, muitas vezes, para o seu conforto pessoal, podem sim fazer questão de ter uma pólice sua, para a sua garantia, para garantir que, numa eventual situação, se a pólice da companhia não for suficiente, ele tem a própria pólice. Então, isso é uma coisa que esse é um movimento que deve acontecer também. E aí falando de grandes companhias, de novo, que é mais como um suporte. Mas ou pode acontecer em empresas um pouco menores. Eu acho que já tem algumas companhias olhando e que já comercializam D&O para empresas menores, mas pode ser que seja do próprio segurado essa iniciativa de contratar em favor dele mesmo. Na empresa que ele possui, por conta até que a gente vê muito claramente nos nossos tribunais uma interpretação que está ampliando a desconsideração da personalidade jurídica. Então, como forma de proteger a si próprio, forma de proteger a companhia, até a própria família, acho que pode fazer sentido ele querer contratar a pólice de D&O. Então, acho que eu acho que a gente vai ver isso ainda, acho que precisa ser avaliado, mas eu acho que dá para você... É um produto que dá para ser trabalhado. Ele só precisa ser mais disseminado, né, de um conhecimento mais amplo, para justamente formar essa rede de pessoas que sustentem o produto. Né. No caso de cobertura de multas, isso seria uma carta branca para o administrador? Como que vocês veem isso? Desculpa. Não, pode... A sua pergunta nos foi feita pela CVM recentemente. Teve um cliente que colocou no formulário de referência que tinha cobertura securitária, inclusive com cobertura para multas, e a CVM questionou em que medida, pareceu eu não sei dizer, nunca tinha visto isso. O Paulo depois pode me dizer se é comum, se ela viu isso de uma forma mais comum. Em que medida você, empresa, entende que essa cobertura está no melhor interesse da própria empresa? Porque o que está por trás da pergunta da CVM é, olha, se eu chegar a multar um administrador é porque ele fez uma coisa muito feia. Então, você quer incentivar que essa pessoa faça uma coisa muito feia contratando uma cobertura de multa? Por trás está essa falácia. É isso. Isso. Pois é. Isso. E a nossa resposta foi por aí. De forma alguma. É isso. E a resposta foi mais ou menos nessa linha. Foi assim, olha, a apólice é feita para não indenizar hipótese de dolo alguma, inclusive com devolução de valores pagos em caso de dolo. Então, se chegar num cenário em que a pessoa fez uma coisa feia e foi multada e comprovadamente, ao final de um processo em que ela seja dada voz a ela dizer o que ela fez, e se conclua que de fato ela fez e que deve ser multada,
se ela recebeu qualquer valor, inclusive custo de defesa de advogado, ela terá que restituir à seguradora. Então, assim, isso sim, essa cobertura de multa está alinhada, sim, com as melhores práticas. Por quê? Porque no dia a dia das tomadas de decisões, o administrador está sujeito a situações que podem implicar multa e que não tem nenhuma relação com ato doloso, tá? Supondo que ele sofra um exemplo seu de multar antes, se você transmitiu seu balanço em atraso de um dia por causa de uma falha interna do seu TI, você vai ser multado pela CVM. Você teve a intenção dolosa de não transmitir o balanço naquela... Pode ser que tenha, né? Fez isso, operou no mercado. Mas isso é uma outra coisa. Você não pode pressupor que o indivíduo que transmitiu o balanço em atraso o fez por dolo e, portanto, não deveria haver cobertura. Então, a resposta está por aí. E em 2010, na primeira vez que começou essa história, eu escrevi um artigo no Valor chamado O D&O e o Direito de Errar. Porque, no fim do dia, o elemento, como a Paula colocou aqui, essencial para seguro é distinguir dolo de culpa. O que for culposo tem cobertura, o que for doloso não deve ter cobertura. O Código Civil diz isso, né? Não somos nós que estamos dizendo. Mas existe uma série de multas hoje regulatórias, nessa complexidade que veio, especialmente com essa lei que a Paula mencionou aqui, em que o elemento dolo não está presente, mas existe multa. É evidente que tem que ter cobertura para isso. E é evidente que o administrador tem que ter o direito de se defender com a tranquilidade de que não vai estar devendo 2 bilhões de reais amanhã, da melhor forma, e aí o seguro vai pagar os honorários da Paula para defendê-lo e vai dar tudo certo, e é por aí que ele vai. Acho que até o entendimento da Procuradoria, acho que coisa de 2012, era justamente nessa mesma linha da CVM. E a própria SUSEP, quando ela fez a 553, ela permitiu essa cobertura de multa, justamente por entender que ela não... Era proibido, exatamente, mas foi por um parecer da Procuradoria, você não podia ter. Então, justamente, esse entendimento da SUSEP também mudou, e hoje o produto permite essa cobertura, como na maioria, para não dizer talvez todos os outros países se comportam dessa forma, né? Então, acho que realmente não é uma carta branca, e eu acho que a gente fala muito em multa, porque é o que o seguro está cobrindo, mas existem outras penalidades que também são aplicáveis ao administrador, como, por exemplo, inabilitação, né, que talvez seja uma medida também de coibir atos que sejam feios, né? Que não seja simplesmente a multa como uma punição. A gente viu recentemente, acho que até ontem também foi notícia disso, de uma atuação de um administrador que gerou não só a multa, como a inabilitação. Então, é algo que é comum. Então, o D&O, ele cobre uma parte, mas não tudo, né? Com esse movimento recente de busca pelos mecanismos de corrupção dentro das empresas, teve um aumento na busca por esse tipo de seguro. Só esse aumento também teve um movimento das empresas com relação à mudança de cultura, ampliar os mecanismos internos de controle. E como que está esse movimento? Sim, há um aumento da procura, e aí eu volto para aquela questão de que a missão dos advogados, dos corretores, das seguradoras e das empresas que estão construindo compliances, de refletir no seguro como um dos elementos, até pegar por empréstimo que foi falado na palestra anterior. O seguro é a solução para tudo? Não é. Mas ele é um dos elementos, eventualmente, de um bom compliance muito bem construído. Especialmente, o que me chama a atenção são algumas coberturas acessórias, digamos assim, que vêm em produtos que foram desenvolvidos fora do país, principalmente, mas que tem umas coberturas interessantes. Por exemplo, despesas de pré-investigação. O que é uma despesa o que é uma pré-investigação? É uma sindicância interna realizada por uma empresa idônea e assim, precavida para entender certas situações antes de deflagrar, eventualmente, uma denúncia, ou eventualmente uma demissão, ou eventualmente qualquer outra medida que ela venha adotar. E existe esse tipo de cobertura já bastante disseminada nos Estados Unidos, e no Brasil algumas apólices trazem isso. Então, despesas de pré-investigação com um sublimite. Isso conversa muito bem com um compliance que traga, por exemplo, medidas, quando acontecer tal coisa, vai acender uma luz amarela, vai se abrir uma sindicância e tudo mais. Avisa a seguradora, vamos ver se tem cobertura para isso. Então, dá para ter suporte numa cobertura dessa natureza, por exemplo. Uma outra coisa,
hoje em dia, me despindo de qualquer dose de machismo, da frase de que a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta, mas um compliance de uma empresa, não basta a empresa ser honesta, ela tem que demonstrar, ela tem que parecer correta. E por quê? Porque hoje um promotor, um juiz, joga para a opinião pública. Então, assim, nós, operadores do direito aqui, várias vezes ficamos vendidos com argumentos que não têm nada de jurídicos, simplesmente porque todo mundo já se convenceu de que aquilo foi feito e que o fato se sobrepõe a qualquer explicação que você dê sobre ele. Isso é um problema. Assim, não estou falando que tem que absolver, muita safadeza foi cometida, vai ser punido, está sendo, acho ótimo e tem que ser assim. O problema é quando, numa briga de condomínio, alguém fala, olha, mas o meu vizinho está envolvido na Lava Jato. E parece uma anedota, mas não é. Eu tenho um devedor, que a empresa dele está se reestruturando para pagar os débitos que ela tem, mas aí um oportunista, um credor oportunista, não, porque essa empresa, inclusive, tinha uma filial no Panamá, no mesmo prédio que o Odebrecht, não sei o quê. E aí a coisa, os fatos já vão minando qualquer técnica que o juiz queira aplicar na largada naquele assunto. Então, um compliance deve ser cuidadoso com isso também, um compliance anticorrupção. E aí tem a outra cobertura, que é de gerenciamento de crise, que é aquela que preserva a imagem do tomador. Então, assim, quando um evento se tornar público, todo mundo souber que está acontecendo tal coisa, puder trazer um prejuízo grande para um tomador ou para um segurado, né, pessoa jurídica ou pessoa física da empresa que está envolvida naquilo, existe a possibilidade de contratar profissionais, e aí muito mais do seu ramo do que do nosso, que vão gerir a comunicação daquele assunto da melhor forma, inclusive, para que, na hora de enfrentar juridicamente ou na técnica o assunto, não tenha sido feito já o derramamento de sangue e condenação anterior ao processo. Né? Seria um seguro contra fake news, mais ou menos. Acho que a gente viu, sim, lá no Machado Meyer, a gente viu crescer um número constante de consultas, que acho que da mesma... Voltando à de previdência, as pessoas, elas sabiam que elas tinham seguro de D&O, mas elas não sabiam o tamanho da cobertura, elas não sabiam utilizar, os próprios departamentos jurídicos não sabiam ler a apólice. Então, muito do trabalho que a gente fez foi ensinar para os departamentos jurídicos o que é o seguro de D&O, qual a cobertura, qual a extensão, qual a vigência, como funciona prazo complementar, prazo suplementar. Esse foi um trabalho que a gente sentiu bastante, e também por conta dos novos clausulados. Então, não foram renovações, foram novas contratações, e isso exigiu um cuidado muito grande para você, porque quando você notifica numa apólice, a sua cobertura está naquela apólice, então isso exigiu um trabalho muito grande das companhias de avaliar onde elas estavam naquele momento, como seria a mudança para essa nova contratação que eles estavam fazendo. E sem dúvida nenhuma, todo esse trabalho foi muito alinhado com o compliance, que é responsável por não deixar as coisas acontecerem, ter regras para que os administradores andem no bom caminho, a companhia ande no bom caminho, né? Antever todos os problemas e colocar os prazos, colocar os normativos e disseminar esse conhecimento para toda a companhia. Foi muito que a gente notou. Ok, muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Pedro. E eu quero agradecer também a todos aqui. Agora a gente vai fazer uma breve pausa para um café. A gente volta para o nosso último debate sobre mercado digital e inovação. Até mais. Obrigada.